Apoio Jornal Folha da Manhã, portal folha1.com.br, Plena TV e Rádio Folha FM. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, 20 de julho de 2022. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar, com todas as informações importantes para você começar esse novo dia e também com as análises, comentários, né, para você tentar entender o que está acontecendo e o que vem por aí, em muitas das vezes, né, antecipado aqui pelo programa Folha no Ar, pelos nossos companheiros e também pelo jornal Folha da Manhã, que você fica sabendo de tudo. A partir de agora também no Face, YouTube e Instagram, logo mais em podcast e reprise às 17 horas na Plena TV, a Folha FM com você aonde você estiver. São 7h09. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Honra e prazer sempre poder contar com a sua companhia aqui pela Folha FM. O Instituto Nacional de Meteorologia para hoje prevê tempo bom. Estamos no inverno e que na verdade não está marcando aí esse frio todo ainda, mas para hoje a temperatura diminuiu um pouco em relação a ontem, que chegou a 30, 31 graus ali no meio do dia, e hoje a previsão máxima de 27 e mínima de 18, agora com tempo bom, sol, temos 20 graus aqui na planície Goitacá. Com Arnaldo Neto, aliás, hoje se um neto já é bom, temos 2 netos no programa. Teremos a presença aqui, já temos a presença do José Paes Neto, que é advogado, presidente da Comissão de Direito Eleitoral da 12ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, da OAB Campos. Então, nosso querido José Paes Neto, sempre aqui conosco, agora depois da pandemia, né, José? Presencialmente de volta, e o bom é que aqui a pessoa já dá uma entrevista, toma um café com adoçante, uma água e faz uma ginástica subindo essa escada e não paga nada. José Paes Neto, já vamos trazer o seu bom dia aí, vamos contar mais uma vez com sua boa vontade e com o seu vasto conhecimento para a gente entender um pouco desse momento eleitoral, essa coisa de negacionismo até mesmo das urnas eletrônicas que elegem, né, os que estão aí, os eleitos que estão aí pelas urnas eletrônicas, questionando a própria... Eu tenho um pensamento sobre isso, logo mais eu, se me permitirem, vou emitir. E também foi, entre outras coisas, procurador-geral do município de Campos. Vamos comentar sobre a atuação em conjunto aí com a Câmara na ação que impediu a cobrança pela Caixa da chamada venda do futuro, se naturalmente que fosse superior a 10%, e o acordo firmado agora entre o banco e o governo Vladimir Garotin. Vamos também te pedir uma avaliação desse novo acordo, né? Desse novo entendimento aí. Bom, de qualquer maneira, seja bem-vindo. Já, né, traremos a sua participação. Deixa eu passar rapidamente aqui pelo jornal Folha da Manhã.
no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição em Campos. Plínio Bacelar Vacina, uma moderna clínica de vacinação, e o apoio de Green Energia Solar. Hoje no jornal Folha da Manhã, destaque de capa do jornal hoje, e que dá um rebuliço aí, uma rebuliçada no tabuleiro das eleições 2022. Fora da disputa a governador, Garotinho lança filha ao Senado. É capa do jornal com Clarissa, a senadora, vaga aberta a deputado federal. União Brasil tira campista da corrida ao Palácio Guanabara. Situação jurídica e possível candidatura ainda indefinida. A pré-candidatura ainda do Garotinho, mesmo que seja para deputado estadual, mesmo que seja para deputado federal, ainda depende o julgamento da Corte Superior. Então vamos aguardar, e daqui a pouco os comentários também nós vamos entender o que Arnaldo falava ontem. É muito complicado explicar esse caso assim em pouco tempo, em poucas palavras, e a gente tenta resumir de modo que as pessoas entendam o que está se passando, mas com cuidado, é claro, também de não faltar com nenhum detalhe para ninguém ficar aí se sentindo ofendido. Mas a verdade é que essa operação Chequinho teve suas provas anuladas, e ontem, duas vezes, né? E também ontem o novo voto lá naquele pedido do Garotinho para antecipar e se estender o mesmo caso do Ferrugem, a mesma decisão para o Ferrugem, se estender para ele não conseguiu se eliminar. Nogueira, bom dia a você, desculpa interrompê-lo aí nas manchetes. Bom dia, Zé Paz, aqui com a gente, bom dia aos ouvintes. A situação é aquilo que a gente levantou lá na sexta-feira, é o tempo. O julgamento do Supremo Tribunal Federal do caso do Ferrugem, ele ainda não terminou, ponto, só termina dia 5. Sim. Vai terminar dia 5, aí a defesa do Garotinho vai ter que recorrer pedindo a extensão. Agora, tem uma outra questão, será que o Supremo vai entender que as provas da ação penal do Ferrugem são as mesmas da ação penal do Garotinho? Pode ser que sim, até acredito, Zé Paz pode falar mais sobre isso daqui a pouco e com mais propriedade por ser advogado, até acredito que pelo princípio da isonomia, pode ser que sim, né? Como se são as provas da mesma operação, no meu ponto de vista, e falando como leigo, como jornalista que acompanha essa situação, e olha que a Chequinho a gente acompanhou e muito, parece que foi ontem, mas já faz um tempinho, foi lá em 2016, pelo princípio da isonomia, acredito que sim, que possa ser estendido. Mas decisão judicial é decisão judicial. A gente nunca sabe o que está na cabeça de um juiz, quanto mais de um colegiado, como é o caso do Supremo Tribunal Federal. Pode ser que se entenda que não. Que no caso específico do ex-governador Garotinho, as provas usadas tenham sido outras e não essas que foram colhidas diretamente na Secretaria de Assistência Social, que estão sendo anuladas agora no caso do Ferrugem. E que coincidência, né? 5 de agosto, que é o último dia pelo calendário eleitoral deste ano para as convenções dos partidos. E aí, Garotinho tem 10 dias até o fim do registro, que é até dia 15, não é, Zé Pai? Se não me falha a memória aqui da questão do calendário eleitoral. Tem até 10 dias. Tem uma tolerância aí, né? Aí está a situação. Vamos lá. União Brasil vai segurar uma candidatura do ex-governador Garotinho subjúdice? Não tenho dúvida que candidato a deputado estadual ou federal, o Garotinho vira puxador de voto. Ele sai da condição de não se eleger de maneira nenhuma governador para uma condição de ser puxador de voto numa disputa ao Legislativo para a União Brasil. Não tem dúvida disso. Como está na coluna ponto final de hoje, é candidato para mais de 100 mil votos
E acho até uma estimativa baixa, no meu ponto de vista. Mas é para mais de 100 mil votos. É candidato puxador. Só que, vamos ver se a União Brasil vai ter peito para bancar uma candidatura dessa, que seria puxadora de votos sub judice. Então tem muita água para rolar aí até 15 de agosto. Vamos entender isso juridicamente com o nosso convidado José Paes Neto, que está aqui conosco. E o Lewandowski votou ontem, falou, não dá para antecipar. Pode mudar de novo, né? Pode mudar. Já pensou se o Nunes Marques agora achar que errou de novo e botou o voto errado de novo? Da primeira vez ele está falando que foi o sistema que sistema, errou, né? Se outro ministro também teve problema no sistema. Até o dia 5 isso pode acontecer. Sistema é danado. Falha mesmo. Bom, terminando aqui as manchetes da Folha, novos semáforos e radares funcionam, mas dividem opiniões. Na RJ 216, na capa da Folha, ranking vice-reitor apontou que a UENF está entre as 10 melhores universidades públicas do país. O UENF está na lista das 100 melhores da América Latina. Convenções partidárias começam nesta quarta-feira. Calendário eleitoral é destaque também hoje aqui nesse programa. Empreendedorismo, ASU e Sebrae, com projeto de incentivo à inovação. Ainda na capa do jornal Folha da Manhã, o impresso que está hoje nas bancas e nas casas dos assinantes, Petrobras reduz preço da gasolina. Eu fico até gaguejando aqui para ver se é verdade realmente. Nas refinarias, foi reduzido em 20 centavos o preço da gasolina nas refinarias. O que tem de gente com carro a óleo aí reclamando que o etanol baixou também, a gasolina começou a ficar menos cara, porque ficou cara nesse governo, e esse governo agora, né, tem esse sacrifício aí dos estados para ficar menos cara, e quem tem carro a óleo diesel, que não baixou, tá levando aí, né, uma surra na hora de abastecer. Comerciante de 64 anos é assassinada a tiros em São Francisco do Itabapoana. Crime: vítima pilotava moto na RJ 224 quando um homem também de moto se aproximou e atirou nela. A polícia investiga se é feminicídio, que de fato, né, se concretiza aí com esse crime. Campistas se destacam no estadual de natação e ainda em destaque aqui no jornal Folha da Manhã, e que nós lamentamos profundamente. Eu rapidamente só registro aqui, mas o que fizemos ontem com profundíssimo pesar. Foram poucos contatos, mas não precisou de muito realmente não, para a gente aprender a admirar, a respeitar e sobretudo, a virar fã desse jovem que partiu precocemente. O João Monteiro Pessoa, historiador, né, professor do IFE, faleceu aos 43 anos, foi sepultado ontem, vítima de câncer. Nossos sentimentos profundos aí a todos os familiares, a todos os amigos, a todos os seus companheiros de trabalho também. Aqui, em algumas entrevistas, nós tivemos a oportunidade de conhecer esse potencial dele, e nesses momentos tão difíceis, onde se nega tudo, né? Tudo, até que o planeta é redondo, você ter aí uma mente brilhante assim e perdê-la tão precocemente dói muito mais, né? A morte é sempre doída, mas tão precocemente, nesse momento, então, agrava mais ainda, aumenta mais ainda a dor. E que a família possa ter aí, né, muita paz e força neste momento. Nossas condolências em nome do Grupo Folha da Manhã. Eleição nessa quinta. Empresários escolhem novo presidente da SIC. E para fechar, a produção da 61ª Expo Agro de Campos a todo vapor. Foi destaque aqui ontem no Folha no Ar. O Sérgio Ribeiro é capa hoje do jornal Folha 2, na matéria do Matheus Berriel, que estava conosco aqui.
São 7h22, rapaz. Atrasei a beça aqui. O José Paz Neto, que prazer, que honra poder recebê-lo aqui presencialmente depois dessa, né, essa tristeza toda, essa tragédia toda aí da pandemia. Seja bem-vindo. Muito obrigado pela sua presença. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Arnaldo, Beto. Bom dia aos ouvintes da Folha FM. É sempre um prazer estar aqui para poder a gente debater os assuntos importantes da cidade, da região, né? E que bom, agora presencialmente, né? Depois de quase 2 anos aí de programas virtuais, enfim, à distância, é um prazer estar aqui novamente. Bem-vindo sempre e obrigado, porque prestar esse conhecimento para a gente aqui, para os nossos ouvintes e seguidores, telespectadores também aí das redes sociais, é muito importante. Ô Neto, bom dia mais uma vez. Se um Neto já é bom, com 2 então, o programa hoje bate recorde de Ibope. Mais uma vez, bom dia, Neto. Valeu, Nogueira, bom dia, Zé Paz, bom dia sobretudo os ouvintes da Folha FM. Vamos começar nossa conversa. Claro que esse assunto aí de garotinho instiga a gente a começar com ele, mas vamos começar falando um pouquinho sobre calendário eleitoral, Zé Paz. Você vem aqui convidado na condição hoje de presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB. Eu queria que você explicasse um pouco para a gente, nessa função, de tantas que você já exerceu enquanto passa por aqui como entrevistado, como estão as regras para o período eleitoral a partir de agora? Para a gente aqui, nós estabelecemos, por exemplo, que pré-candidatos a gente entrevistaria até ontem. A partir de hoje, não pelo princípio que eu falei lá atrás, na questão da justiça da isonomia. Não tem como trazer aqui todos os pré-candidatos, ou agora que serão oficializados, candidatos a deputados. Então, pelo princípio da isonomia, a gente não traz nenhum candidato a deputado mais, pelo menos até a eleição, a disputa do primeiro turno, né, quando é encerrada a disputa a deputado. Basicamente, os veículos de comunicação têm que se atentar a isso também. O que começa a valer a partir de agora? Tem, Arnaldo. Um dos pontos, começa hoje, inclusive, essa vedação, é a menção para programas de TV, rádio, etc., a candidaturas, assim, na verdade, a participação de pré-candidatos, exaltação de possíveis candidaturas. Isso fica vedado a partir de agora também por conta do calendário eleitoral, né? E hoje é uma data importantíssima porque hoje é a data de início, né, das convenções partidárias. As convenções podem ser realizadas do dia 20, né, de julho até o dia 5 de agosto. Né? Então agora é o momento de todas as especulações, de todas as tratativas se concretizarem por meio das convenções partidárias. Então hoje é uma data muitíssimo importante. A gente pode dizer que, de certa forma, a partir de hoje o processo eleitoral efetivamente começa, né? A partir do processo de escolha dos candidatos pelos partidos, pelas coligações, federações partidárias, até o dia 5, e a partir do dia 5 até o dia 15 de agosto, os partidos precisam realizar os registros de candidatura daqueles que forem escolhidos nas convenções, e aí sim, a partir do dia 16 de agosto, a gente começa efetivamente o período eleitoral, né, com o início da propaganda, né, da propaganda eleitoral a partir do dia 16 de agosto. Agora, desculpa, Arnaldo, perdão, da propaganda eleitoral nas ruas, carros de som, panfleto. No rádio começa dia 26 de agosto. E vai até 29 de setembro. Isso. Inclusive com 25 minutos esse ano. Até que não está ruim, não. Né? A legislação, já desde a última eleição, já fez uma alteração, reduziu o tempo daquele programa que passava ali, né, na hora do almoço, no final do dia, que era aquele programa mais entediante, né? Era 50 minutos. E agora a gente tem muito mais spots, né? Durante a programação, tanto de rádio quanto de TV. Fica uma propaganda mais leve pro eleitor participar, muito embora eu acho que a propaganda gratuita no rádio e na TV ainda é muito importante. A gente sabe da força que as redes sociais criaram durante o período eleitoral, enfim, mas a propaganda no rádio e na TV ainda é muitíssimo importante para a formação da consciência do eleitor sobre, né, os candidatos.
né? E não à toa os partidos ainda hoje, né, brigam para conseguir formar coligações grandes para terem um tempo de rádio e TV, né, considerável. Só a dúvida aqui, que horas que é o horário da rádio? 7 horas? O rádio é 7 e meio-dia. Televisão, acho que é... Que pena a rádio 7 horas. Que pena, né? Muito triste Ele com esse gosta, horário. ele gosta. Felizmente o programa vai ter que ser atrasado. Mas, brincadeiras à parte, vamos nós aqui pro calendário. Mas, rapaz, aí o que acontece? A gente tem agora o período das convenções, né? Até o dia 5 de agosto, os partidos definem quem são os seus candidatos, né? Aí a gente também começa a tirar do texto aquele pré e já chamar de candidato, né? Depois da definição dos partidos, e abre prazo para o registro eleitoral. Chegou no dia 15, aí agora a gente vai entrar um pouquinho num caso específico, vamos falar também sobre essa situação do garotinho que eu comentei agora há pouco. O garotinho tem uma pendência lá na check-in, pode ser que ele consiga reverter, tem outra questão que vai ser jogada pelo STF, enfim, ele tem algumas questões, estou pegando ele como exemplo, mas que vale para todos. Não consigo regularizar até o dia 15. Estou fora da disputa, concorro subjúdice, como que fica essa situação? Em regra, Arnaldo, as condições de elegibilidade, a incidência de alguma causa de inelegibilidade, elas são apuradas no momento do registro, né, no momento da apresentação do registro. Agora, eventualmente, durante o processo eleitoral, aquele indivíduo que apresentou um pedido de registro de candidatura, ele pode ter a sua situação jurídica alterada. Alguma causa de inelegibilidade, por exemplo, pode deixar de existir. E aí, se ela deixar de existir antes do período eleitoral, a Justiça Eleitoral precisa levar isso em consideração e, eventualmente, o registro pode ser deferido num segundo momento em razão dessa não incidência mais de uma eventual causa de inelegibilidade. O que não pode acontecer é a não apresentação do pedido de registro de candidatura e aí, na eventualidade dessa causa de inelegibilidade não incidir mais, se tentar apresentar um pedido de registro de candidatura intempestivo. Isso não pode acontecer. Mas se eventualmente o pedido de registro de candidatura for apresentado dentro do momento certo, né, até o dia 15 de agosto, ainda que exista uma pendência jurídica e que essa pendência jurídica antes da eleição, né, deixe de existir, essa causa de inelegibilidade pode ser afastada e a Justiça Eleitoral pode então conceder o registro àquele candidato, ainda que no primeiro momento o registro tenha sido indeferido. Isso é possível de acontecer. Nesse caso específico que você levantou, a gente precisa fazer análises um pouco distintas, porque na Operação Chequinho houve os processos criminais, mas houve também as ações de investigação judiciais eleitorais, as famosas AIGES, e que são condenações distintas, né? Uma é uma condenação na esfera criminal, a outra é uma condenação na esfera eleitoral, né? E que geram reflexos também distintos para fins de incidência de alguma eventual causa de inelegibilidade. Então, nesse caso do ex-governador Garotinho, ainda que uma eventual condenação na esfera criminal seja anulada, né, por extensão dos efeitos do que foi decidido no processo do ex-vereador Tiago Ferrugem, se ele estiver condenado na AIGE, ele ainda assim permaneceria inelegível. Eu confesso para você que eu não me recordo se a AIGE dele já foi julgada. Eu acho que não, acho que ainda não. Pelo menos em segunda instância, ainda não. Mas isso eventualmente pode também acontecer durante o período eleitoral e afetá-lo durante o registro. Mas são situações jurídicas distintas. No caso do processo criminal, primeiro a gente precisa efetivamente aguardar a conclusão do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, e inclusive foi isso que o Tribunal Regional Eleitoral decidiu na semana passada, quando manteve a condenação do ex-governador no processo criminal, afirmando que não seria possível deduzir qual seria a decisão do Supremo Tribunal Federal, porque aquele julgamento ainda não teria terminado e o Tribunal Regional Eleitoral não seria obrigado também a aguardar
né, a conclusão desse julgamento para decidir o processo em segunda instância. Né? Já houve uma tentativa de extensão desses efeitos, né, num habeas corpus, salvo engano, que foi decidido, salvo engano, pelo ministro Fux. Um pedido também ao relator do processo do Thiago Ferrugem, que está prevento para o julgamento de todas essas questões da Operação Chequinho, que é o ministro Lewandowski. Né? Os pedidos foram rejeitados por ambos os ministros. E agora é fundamental aguardar realmente a conclusão do julgamento no Supremo, para aí a gente ter uma noção mais clara da situação jurídica do ex-governador, né? Que nós sabemos, né, ao longo da sua carreira, teve diversas condenações. Enfim, então, assim, foram tantas condenações ao longo desse período que a gente não pode, né, sequer chegar à conclusão de que se, né, ele tiver uma decisão favorável na Chequinho, somada à decisão favorável que ele teve no STJ, que suspendeu os efeitos da condenação dele por improbidade administrativa, por conta de atos na época da Secretaria Estadual de Saúde, a gente não sabe se existem eventualmente outras condenações que possam fazer com que incidam uma ineligibilidade sobre ele. Então é necessário aguardar, e me parece que ele vem acompanhando isso, né, vem tentando o máximo possível ter decisões judiciais favoráveis para conseguir resolver as suas pendências jurídicas, mas não sei se politicamente o partido, né, União Brasil, vai correr esse risco de colocá-lo como um candidato sub judice durante esse período eleitoral. A gente sabe que dentro de uma nominata, às vezes tem candidatos que têm uma densidade eleitoral menor, que estão ali apenas para compor a nominata, mesmo num partido com a nominata forte, como é a nominata do União Brasil, né, e eventualmente algum candidato com a votação menos expressiva pode ser retirado do jogo para que o garotinho ainda sub judice concorra, enfim, numa esperança de que, resolvendo a sua situação, ele, como um puxador de voto, que nós sabemos que consiga impulsionar também a votação do partido. Né? Tem até um questionamento aqui do Maurício Batista, nosso ouvinte e comentarista número 1, e o Maurício coloca, as condenações não são públicas. As condenações são públicas, mas às vezes quantas vezes a gente tem que consultar Tribunal de Contas, porque não é só a condenação na justiça, pode ser também uma decisão de Tribunal de Contas em relação à prestação de contas de mandatos, enfim. E encontrar tudo isso para a gente, enquanto jornalista, é difícil. Não sei vocês, né, que tem outros mecanismos por serem do direito. Encontrar qual condenação, em que pé está cada condenação, que é a situação mais delicada. Não, até para os próprios advogados é difícil, porque você tem que obter certidões, né, de todos esses tribunais, fazer uma análise de todos os processos, verificar se já houve condenação com trânsito em julgado, condenação em segunda instância, enfim, é necessário fazer uma análise, né, de processos cíveis, processos criminais, processos em tribunais de contas, na justiça eleitoral, né, e, né, é sabido por todos nós que o ex-governador, né, responde a uma série de processos em todos os âmbitos possíveis e imagináveis, né, então às vezes é difícil chegar efetivamente à conclusão da situação jurídica dele, né, porque até por uma estratégia política, se houver outras situações, né, complicadas do ponto de vista jurídico, não será o próprio candidato que vai levantá-las, suscitá-las, levá-las ao conhecimento público. Né? Agora, por exemplo, pegando também o caso da família Garotinho como um exemplo a ser debatido. A manchete de hoje da Folha diz que o Garotinho está fora da corrida, porque chegou-se a um acordo no União Brasil, e, além de ele estar fora da corrida, a Clarissa é pré-candidata ao Senado. Naturalmente, não vamos nem discutir aqui potencial eleitoral ou não, mas naturalmente, por ser deputada de mandato, ela era uma pré-candidata natural à reeleição. E ficando de fora, aparentemente ali é para abrir uma brecha para o próprio pai ser candidato. Mas digamos que lá na frente, até o dia 15, até o último dia de registro, ela não possa mais, ele não possa ser candidato. Chega-se a essa conclusão de que ele não possa ser candidato. O partido pode mudar o que decidiu na convenção e tirá-la de pré-candidata ao Senado e voltá-la a deputada?
O que acontece, Arnaldo? O partido vai realizar a convenção, vai escolher os candidatos. Mas, em determinadas situações, como, por exemplo, indeferimento de registro, falecimento, desistência de candidatura, até 20 dias antes da data da eleição, o partido pode realizar a substituição de candidatos. Então, eventualmente, isso aconteceu, por exemplo, com o ex-presidente Lula nas eleições de 2018, que foi escolhido em convenção do PT como candidato a presidente da República, teve o seu registro de candidatura indeferido pelo Tribunal Superior Eleitoral e depois houve a substituição pelo candidato Fernando Haddad. Então existe essa possibilidade de substituição de candidatos em situações previstas pela legislação, desde que respeitado esse prazo de 20 dias antes da data da eleição. Então, eventualmente, na eventualidade do indeferimento do registro de candidatura do ex-governador Garotinho, pode haver essa substituição, e aí essa substituição poderia se dar pela filha, pela Clarissa, sem nenhum tipo de problema, ou eventualmente por um outro candidato, e aí caberia ali ao órgão de direção do partido, de acordo com o que ficar definido em convenção, escolher esse substituto. A gente acha engraçado os comentários, né? Porque Jocélia Ramos Barroso cita exemplos de outros candidatos, pega no pé de outros, vira o disco. Acho que a manchete do jornal hoje é o assunto do programa, né? Então a gente fala do assunto pertinente ao local. Se a gente tem um exemplo na cidade para discorrer, por que a gente vai usar exemplo, embora o Zé Paz lembrou aí, por exemplo, da eleição de 2018 entre Lula e Haddad, quando houve essa substituição. Esse prazo de 20 dias, já que o nosso interesse aqui não é citar a questão eleitoral de ninguém, e sim o calendário eleitoral, a regra que está sendo colocada a todos os candidatos, esse prazo de 20 dias, ele decorre justamente de quê, Zé Paz? É porque é o tempo que a justiça vai inseminar as urnas, poder ter a foto do candidato? E são duas situações levadas em consideração pela Justiça Eleitoral. Uma é essa questão da inseminação das urnas com os dados dos candidatos, para que efetivamente constem, né, no dia das eleições, os dados atualizados dos candidatos que efetivamente vão concorrer, né? E o outro objetivo dessa regra é impedir o que já aconteceu em momentos anteriores, impedir que candidatos se mantenham no jogo, né, até ali as vésperas do período eleitoral, e que essa alteração fosse feita apenas ali às vésperas, não houvesse mais tempo da Justiça Eleitoral fazer essa alteração nas urnas, e de certa forma o eleitor se confundir e achar que está votando efetivamente naquele candidato, quando na verdade está votando no seu substituto, né? Então, justamente para evitar essas situações que poderiam caracterizar ali algum tipo de fraude eleitoral, se alterou, porque há tempos atrás isso era comum, de candidatos sabidamente inelegíveis se manterem na corrida eleitoral até as vésperas do período, e depois realizarem a alteração, normalmente por um parente ou por um aliado político próximo, e a pessoa votava numa pessoa achando que estava votando em outra, e acabava elegendo uma pessoa, né, sem ter conhecimento disso. Então, por isso o objetivo dessa regra. Eu falei essa questão da inseminação das urnas, né, que quando os dados são inseridos nas urnas que chegaram até muito cedo esse ano. Me surpreendeu o fato de as urnas daqui da região já estão em campos muito, muito cedo, a gente que acompanha a eleição há um tempinho, né? Mas, enfim, essa questão da inseminação das urnas sempre chama atenção, sobretudo num momento como esse que nós estamos vivendo, Zé Paz, em que o próprio presidente da República vem colocando em xeque o sistema eleitoral brasileiro, a segurança do sistema eleitoral brasileiro, inclusive num ato, no mínimo, contestável, em que ele convoca embaixadores de pelo menos 40 países para esses embaixadores ele contestar o sistema eleitoral brasileiro. No processo que você já acompanha há um tempo em relação às urnas eletrônicas, acho que todo mundo pode duvidar de tudo, é um direito questionar. Agora, uma autoridade questionar sem prova efetiva de que houve fraude em qualquer momento de eleição, isso não coloca o jogo democrático, até mesmo a relação entre as instituições, numa certa tensão desnecessária em um ano eleitoral?
Arnaldo, eu particularmente vejo com muita preocupação essas declarações, esses movimentos do presidente Bolsonaro com relação à urna eletrônica, com o intuito de tirar a credibilidade do processo eleitoral, a credibilidade do processo de votação e contabilização dos votos que a gente já adota no Brasil aí há mais de 20 anos, desde a década de 90, sem nenhuma notícia de que tenha ocorrido fraude nessas votações por meio da urna eletrônica. Discutir aprimoramento do processo eleitoral, discutir o aprimoramento do sistema de votação, se existem outras possibilidades de deixar o processo de votação mais transparente, mais seguro, isso tudo é legítimo dentro de um processo eleitoral, dentro de um processo democrático. Mas acho que isso precisa ser feito de uma forma racional, de uma forma técnica, com base em informações claras e informações verídicas. Disseminar desinformação para fins de desacreditar o processo eleitoral, de acirrar ainda mais os ânimos da sociedade. A sociedade essa que já está bastante dividida, polarizada em torno dessas questões políticas, me parece muito perigoso, me parece irresponsável, me parece irracional. Não há prova alguma de fraude nas urnas. O presidente Jair Bolsonaro já adota esse discurso há muito tempo e nunca conseguiu demonstrar essas fraudes que ele suscita. O que preocupa a comunidade jurídica como um todo, a gente já vinha verificando manifestações nesse sentido, mas desde ontem essas manifestações se acentuaram muito mais, das diversas instituições jurídicas, associações, órgãos de representação de classe, todas defendendo o processo eleitoral, e a partir do momento em que essas críticas se acentuam por parte do presidente e que há a utilização da máquina pública para mobilização de embaixadores de diversos países para que essas acusações desmedidas sejam realizadas, isso faz cada vez mais aumentar uma preocupação por parte da comunidade jurídica sobre quais são efetivamente os objetivos do presidente Bolsonaro com a disseminação dessas informações. A gente vive um momento político conturbado, ânimos acirrados, e a gente não sabe qual é a verdadeira intenção do presidente com isso. E nós não podemos diminuir a importância desses atos praticados pelo presidente, porque nós não podemos afastar a possibilidade de termos problemas sérios durante o processo eleitoral. As instituições, me parece, estão preparadas para enfrentar esse movimento de desinformação, a Justiça Eleitoral está preparada para agir com relação a essas questões, mas é um momento de preocupação, e nós, da advocacia, a imprensa em geral, precisa estar atenta com relação a esses movimentos, porque precisamos defender a democracia, o processo democrático, defender as instituições democráticas do país, que vêm sendo reiteradamente atacadas pela presidência da República. Ô José Paes Neto, eu tenho assim, você fala que não sabe quais as intenções do presidente. De fato é difícil saber, acompanhar o raciocínio do presidente Jair Bolsonaro em todos os sentidos, muito, muito complicado. Prometeu uma série de coisas na campanha e não cumpriu absolutamente nada. A segurança que ele prometeu não aconteceu, O combate à corrupção que ele tanto prometeu também não aconteceu. Para mim, e aí é minha opinião, é a opinião de Cláudio Nogueira. Se importa ou não, também não vem ao caso, mas é a minha opinião, não é da rádio nem do grupo, é a minha opinião. Para mim é muito claro
essa coisa dele tentar desacreditar ou colocar a população, né, contra as urnas eletrônicas, justamente por conta dessa falta de ações. Mas teve a pandemia, Nogueira, mas o Guedes prometeu o seu, né, ele prometia, né, ser o salvador da pátria, e a inflação está aí, passando, né, chegando aos 2 dígitos. Então você vê que tudo desarrumou. E ele sonhava naturalmente em fazer um bom governo, e nós, eleitores ou não dele, isso independe, torcíamos para que fosse um bom presidente, para que fosse no mínimo diferente dos demais. Para mim fica muito clara essa tentativa de desacreditar das urnas, porque numa eventual derrota, é claro que ele mantém esse grupo unido. E aí, eu vou te falar uma outra coisa, eu até colocava no meu Twitter ontem, é uma opinião minha, e eu vou te fazer uma pergunta. Até que ponto essa bolha dele consegue ser mantida com essas tiradas fora da realidade? Porque se você fizer realmente as contas, qual sentido faz você desacreditar das urnas que te elegeram, não durante os 30 anos de mandato dele como deputado, porque teve época de papel, né? Mas qual sentido faz? Faz sentido ele ser eleito pelas urnas, foi eleito deputado, foi eleito presidente, os filhos, senador e deputado, e qual faz sentido? Para mim não faz sentido, a não ser uma tentativa justamente de manter aqueles mais fanáticos unidos. Agora, tem muita gente que é bolsonarista, que conversa comigo, e aqueles que a gente consegue conversar, e que falam: Nogueira, isso vai acabar virando um tiro no pé, porque eu já estou enjoado dessa história de não acreditar nas urnas. Você acha que isso pode dar um revés aí contra ele? Eu acho, Cláudio, que isso é muito mais um discurso para manter, como você disse, essa bolha unida, essa bolha engajada em torno da sua campanha à reeleição. Mas aí, entrando um pouco na esfera política, eu acho que o desafio dele hoje é conseguir falar para além dessa bolha, né? Ele conseguir furar essa bolha e alcançar eleitores que não vivem dentro desse mundo das pautas bolsonaristas. Acho que esse hoje é o maior desafio dele, sobretudo pensando no eventual segundo turno que vem aí se delineando com o ex-presidente Lula. Mas eu acho que o que é importante a gente destacar, que a pauta de defesa da democracia, de respeito às instituições públicas, de respeito à justiça eleitoral, ela não pode ser uma pauta de direita ou uma pauta de esquerda. Eu acho que essa tem que ser uma pauta da sociedade como um todo. A sociedade precisa defender a democracia, defender o processo democrático, as instituições. Eu sou jovem, tenho 37 anos, não vivi o período da ditadura militar, mas quem é mais velho sabe... Você também não votou no papel, não, né? Não votei no papel, já votei em urna eletrônica. Você também não, né, Arnaldo? Eu acompanhava meus pais, meus avós para votação em papel, já os ajudei muito a votar no Macaco Tião, que tinha uma votação muito expressiva no processo eleitoral. Enfim, mas brincadeiras à parte, eu acho que a pauta de defesa da democracia não pode ser pauta de direita ou pauta de esquerda. Independente de você ter um pensamento mais de esquerda ou mais de direita, é necessário defender a democracia, o processo democrático, as instituições públicas consolidadas, previstas constitucionalmente. A gente não pode, enquanto sociedade, admitir tentativas, ainda que veladas, mas que podem deixar de ser veladas. A gente tem que ter essa preocupação de destruir o nosso sistema democrático. Mas eu acredito firmemente que a sociedade está preparada para enfrentar esse momento. As instituições, justiça eleitoral, sobretudo, os demais tribunais estão preparados para enfrentar
esse momento complicado da nossa democracia, e é preciso respeitar as regras do jogo, e é preciso respeitar, ganhe quem ganha as eleições, é preciso respeitar o resultado das urnas. Né? Em mais aí de 20 anos de utilização das urnas eletrônicas, não há uma denúncia comprovada sequer de fraude ao resultado das eleições. Então é preciso respeitar esse processo, respeitar as regras do jogo, e ganhe Lula, ganhe Bolsonaro, ganhe alguém da terceira via. Nós, enquanto sociedade, precisamos respeitar o que for decidido pela população brasileira. Estou para te dizer que se o Tribunal Superior Eleitoral cumprisse aquele PEC ou PL de colocar um borderô impresso num saco, se fosse cumprida essa lei, se fosse aprovado e o tribunal cumprisse, ele ia questionar também. Então, vai muito além dessa questão. E, Cláudio, os tribunais, a Justiça Eleitoral, ela já faz a impressão ao final. A impressão do borderô, já tem. Né, do resultado de cada urna. Né, para quem acompanha o processo eleitoral mais de perto, né, os cabos eleitorais dos candidatos sempre chegam com a impressão dos resultados, às vezes antes mesmo da apuração começar, você já tem ali uma noção de como vai se desenrolar o resultado. A nossa apuração paralela. Né, das urnas, a gente faz a apuração paralela. Né, então isso já acontece, a impressão já acontece. Agora, imprimir o voto para que a pessoa consiga ver, né, depois que ela digita o número, qual é o voto, isso viola o sigilo do voto que está previsto na Constituição. O voto é secreto. Não, né? Mas a pessoa não vai ver. Né? E vai cair dentro de um saco. O negócio é esse. Não, mas a pessoa viria e depois cairia no saco. Isso. A pessoa vê e depois cai no saco. E não depois ia tocar, não ia tocar naquele papel, mas hoje, agora, com o smartphone, com o celular, as pessoas já tiram a foto da urna, né, votando que é proibido. Imagina você poder tirar uma foto do seu comprovante do voto. O perigo que isso representaria. Né? Quanto tempo aí a gente viveu o voto de cabresto, sobretudo no interior. Votei no senhor, ó, né? E até hoje, alguns candidatos se valem desse temor e desse desconhecimento dos candidatos, dos eleitores, para exigir a votação. Olha, demonstre lá, se eu não tiver 15, 20, 50, 100 votos naquela urna, é porque vocês não cumpriram o compromisso comigo e aí vocês vão sofrer as consequências. Né? Então a gente sabe dos perigos que isso representa, né? E a gente não pode retroceder, a gente precisa avançar. Se houver alguma proposta para aumentar a transparência, a segurança da votação, ótimo, que isso seja discutido e eventualmente seja incorporado ao processo eleitoral, né? Mas desde que haja um debate racional. A gente não pode viver apenas com base né, em ilações feitas sem qualquer sentido, sem qualquer fundamento. Pegando uma carona, Nogueira, dessa questão aí rapidinho, só para lembrar que essa mudança que não passou no Congresso, então não vale, né, tentou passar no Congresso essa mudança para o voto impresso, e ela abriria um precedente também. Olha só, Zé Paz, você vai levar a urna eletrônica lá para a Amazônia, porque a gente vive numa realidade de centro urbano, né, a gente mora numa cidade plana, que não tem problema nenhum de locomoção. Enfim, você vai levar a urna dessa com impressora. A impressora balança, a tinta vaza, na hora de imprimir um comprovante sai rabiscado. Não dá para ter certeza. Ia ser tipo aquele voto que os fiscais lá do papel ficavam, não, é para fulano, é para ciclano, é para fulano, é para ciclano, e acabava anulando aquele voto. E esse voto, lá nos confins, sei lá onde foi, onde a urna deu problema de impressão, anularia uma eleição inteira. Porque seria motivo para tentar anular uma eleição inteira. É uma situação bem complicada, porque uma coisa é você imprimir a chamada zerésima, né, que é a primeira ali, quando abre a urna para mostrar que todos os candidatos estão sem votos. E depois o boletim de urna no final. Outra coisa é você imprimir voto a voto e a máquina é suscetível a dar problema. Né? Isso pode acontecer. Você abriria um precedente sem fim em relação a essa questão da eleição, na minha opinião. Pode ser que depois se aprimore, né, como o Zé Paz falou, e chegue. Porque não é a primeira vez que se propõe o voto impresso, não. É a questão de imprimir o voto da urna eletrônica. Não é a primeira proposta que se tem em relação a isso.
Mas você tem que ter, no mínimo, um mínimo de bom senso, né? E se estamos avançando cada vez mais tecnologicamente, por que regredir? É uma situação a se discutir. Eu só queria, se você me permite, Arnaldo, fechar esse bloco só com duas questões sobre Garotinho ainda. Uma é com relação na sua visão como advogado, e aí é claro que isso é uma projeção, isso é uma opinião, baseado nos seus conhecimentos. O Garotinho estaria mais preocupado com a aprovação da sua ficha limpa? Até a Anice Barcelos faz uma pergunta aqui interessante, que eu quero pegar uma carona na pergunta dela, mas aí eu acho que pode ficar para outro bloco. Sobre Garotinho, ou a preocupação dele é com relação à aprovação do nome dele, liberando de todas as pendências, ou a esse outro problema, que é a questão da condenação de 13 anos e 9 meses de regime fechado. Acho que ele tem as duas preocupações, né? Ele precisa reverter essa decisão, porque se ela for mantida pelo Supremo, na verdade, esse processo ainda vai ao TSE para depois ir ao Supremo, o processo dele, né, caso todos os recursos sejam interpostos, mas é uma condenação grande, uma condenação grave, né, com cumprimento de pena em regime fechado, se for mantida, né? Então é necessário e evidente que ele tenha preocupação com relação a isso, até mais do que a questão da preocupação eleitoral, né? Mas a gente sabe que o Garotinho é um político experiente, né, experimentado, e ele sabe usar muito bem esse momento de pré-campanha, né, para colocar o seu nome no cenário, no jogo político, né? Me parece que, e aí falando muito mais no aspecto político do que jurídico nesse momento, que ele sempre soube que as chances dele ser candidato a governador eram muito pequenas, né? Que as chances do partido, né, conceder a legenda a ele, né, escolhê-lo candidato, eram praticamente irrisórias, mas usou esse período para se colocar no jogo político, como ele sabe se colocar bem, né, em razão da experiência que tem. Então, me parece que ele nunca trabalhou efetivamente por uma candidatura a governador, que essa pretensa candidatura se deu muito mais para fortalecer o seu nome, né, e projetar o seu nome para uma eventual candidatura aí a deputado federal, a deputado estadual, enfim. Mas a preocupação tem que existir, né? A preocupação do ponto de vista jurídico precisa existir, porque ele precisa reverter essas condenações. Me parece que se a decisão de reconhecer a nulidade das provas da Chequinho for mantida pelo Supremo, que isso provavelmente vai se estender aos outros condenados, porque, salvo o melhor juízo, todas as condenações levaram em consideração essa documentação essas provas cuja legalidade foi reconhecida, está sendo momentaneamente reconhecida. Mas existem as condenações do âmbito das ações de investigação, enfim. A Chequinho não termina apenas com o reconhecimento dessa ilegalidade, né? Bom, deixa eu pedir licença então, meu caro José Paes Neto, advogado e também presidente da Comissão do Direito Eleitoral da OAB Campos, 12ª subseção. Rapidamente um intervalo, a gente volta. Na sequência eu vou já pegar aqui a pergunta da Anice Barcelos, que ela diz aqui: doutor José, por que a lei da ficha limpa não tem funcionado como deveria? E eu queria perguntar justamente isso, porque tem gente de dentro da cadeia, quer dizer, ainda não foi condenado, né? Ele só está em cárcere privado, mas está lá, aguardando julgamento. Mas dentro da cadeia anunciando sua candidatura. Como é que pode essa coisa? Como é que a gente entende essa ficha limpa, se ela de fato realmente, como a Anice disse, está funcionando para valer? São 8h01, você está acompanhando o Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM, no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, de Unimed Campos, cuidar de você.
Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar Vacina e também com o apoio de Green Energia Solar.